23/9/1990. Alisson Paes Schuster. Quando eu comecei a aprender sobre aspectos dentro da química, da mecânica, pelo fato de eu ter que me tornar fabricante, eu descobri coisas que eu sabia que eram passadas de formas erradas. E que muitos fabricantes, não sei se por omissão ou interesses, acabaram não simplesmente divulgando essas coisas ao público. Isso era ruim, porque eu sempre fui um micropigmentador da Ativa e eu não posso simplesmente dar uma resposta superficial para uma pessoa. Por exemplo, quando a gente fala, muitos micropigmentadores sabem das mudanças de cores que acontecem por conta do uso de alguns pigmentos. Um exemplo, o fato de se usar o preto para se fazer os olhos. Sabemos que muda de cor ao longo do tempo e muda muito para o azul. Por muitos anos a resposta que era dada é porque tem azul na mistura do preto. Essa era a resposta mais simples e mais... Porque assim, se você não tem outra coisa para falar, o que você vai falar? Você vai criar uma resposta mirabolante e vai falar para a pessoa. Entretanto, como fabricante, não tem azul dentro do preto, não tem como ter. A gente faz estudo, faz fotografia com um microscópio eletrônico das partículas de pigmento, a gente já tentou achar o bendito do azul dentro do preto, mas nunca achou. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que ele não existe. Entre muitas outras coisas que eram repassadas para o micropigmentador de forma totalmente imprudente, que eles acreditavam, acreditaram por muitos anos que era dessa forma. E assim, eu como um profissional que, vendo isso, né, detendo esse tipo de informação, possuindo uma academia aí, né, criando produtos para micropigmentação, eu não poderia deixar simplesmente da forma como estava. O fato da micropigmentação estar mudando hoje é devido a este curso que foi criado lá no ano 2015, chamado PMU Alquimista. O porquê Alquimista? Alquimia, certo? Né, de alquimista. O alquimista, na verdade, ele é um compilado de quase tudo que a pessoa não aprendeu em um treinamento só. Tá? Então é basicamente assim, se a pessoa quer evoluir, ela quer mudar de nível dentro da micropigmentação, é praticamente impossível se ela não tiver esse conhecimento. E a gente costuma dizer que existem 3 matérias fundamentais que a pessoa tem que ter domínio, né? O micropigmentador tem que ter domínio, que é química, biologia e mecânica dentro da micropigmentação. A visão do micropigmentador aqui no Brasil, ela mudou muito por conta destes assuntos que eu levantei lá há alguns anos atrás. E por incrível que pareça, esses assuntos eles repercutiram tanto que eles tiveram reflexo internacional. Que algumas empresas de fora do país foram obrigadas também a revelar a forma com que faziam as coisas por cobrança do próprio profissional. Então você vê que é uma cadeia. Enquanto todo mundo fala uma coisa só, está tudo lindo e maravilhoso, ninguém questiona, ok. Mas a partir do momento que você tem alguém que estava na mesma situação de todos os outros, ou seja, micropigmentador, que passa a ter informação privilegiada daquela coisa, eu poderia ser omisso e não contar absolutamente nada, deixar da forma como estava, mas não, eu preferi divulgar isso. E eu sempre falo, eu sou um péssimo vendedor, porque a forma com que eu ensino simplesmente não trava você em lugar nenhum, você pode simplesmente mudar de marca e ir para qualquer lugar. Por quê? Porque você passa a saber do que é feito. Então agora você é que escolhe. Você olha para o produto, você sabe o que ele é, você que decide se você vai querer ele ou não. Eu tenho a visão do fabricante, eu tenho a visão do profissional. E isso para mim é muito bom porque eu posso me aproveitar disso na hora de criar um produto, porque eu conheço diretamente a carência do micropigmentador. Porque eu estou em campo, eu estou no campo de batalha. Eu estou vendo quem está levando tiro, eu estou vendo as bombas que estão estourando, então fica muito fácil manipular. Eu não tenho simplesmente uma visão de fabricante, porque o fabricante olha de longe, vê uma oportunidade, ok, mas de repente essa oportunidade não é aplicável ao mercado. Então se você está dentro da área, você está trabalhando ainda, você vê o que funciona e o que não funciona. Então fica fácil e rápido para você poder fazer alguma alteração. Sempre costumo dizer que na micropigmentação existem 4 pilares. A pessoa só vai ter um resultado muito bom a partir do momento que ela passa a ter domínio dos 4 pilares.
Esses 4 pilares é como se fossem uma base que formata a profissão toda. O primeiro pilar é a percepção do próprio procedimento. Compreender bem o que é a micropigmentação, não só como procedimento, mas como questão artística, como questão de se colocar no lugar do cliente para ver o que ele quer e tudo mais. O segundo pilar é o pilar da técnica, daí é realmente onde o profissional aprende a fazer micropigmentação. Muitos profissionais só ficam nesses 2 pilares, ou seja, têm uma percepção boa do que é o procedimento e sabem executá-lo. Então, eu acho que vamos jogar aí 80% pelo menos trabalha só dentro desse campo. Só que existem mais 2 pilares restantes que definem quase como se fosse um sucesso na carreira do profissional e que definem também uma hierarquia que existe dentro do âmbito da micropigmentação. Uma hierarquia que diz se você é um profissional de classe A, classe B, C, D, F, G, H, ou seja, existem profissionais e níveis de profissionais. Tá? E você só vai compreender que existe um nível de profissional a partir do momento que você passa para o terceiro pilar. O terceiro pilar é o pilar do desenvolvimento intelectual, é o do real conhecimento. E aí que você passa a descobrir o que é a micropigmentação, o porquê que você faz ela e o porquê que aconteceu aquele problema X, Y, Z. E é por isso que a gente fala do estudo teórico, daquela coisa mais aprofundada. Para daí você pegar esses 3 pilares primários e juntar com o quarto, que o quarto a gente chama de estratégia. Então assim, não adianta pensar em nada antes, e aí entra na questão do marketing, não adianta pensar em nada antes, a nível estratégico, expansão, evolução, sem ter um domínio pleno dos 3 primeiros pilares, percepção, a execução do procedimento e o desenvolvimento intelectual. E essa seria a minha maior dica. Se você quer evoluir, você quer ganhar dinheiro dentro da profissão, não basta somente ver um procedimento, saber o que ele é e saber só executá-lo, porque isso todo mundo sabe. Quando você se descobre quem você é dentro da micropigmentação, você passa a saber quem é o seu cliente também. Porque não adianta você, sendo um profissional inferior, querer atender cliente muito top, tá? Porque vocês não são compatíveis. E esse que é o grande problema. Às vezes na sua cidade só tem cliente para pagar mais caro e você é um profissional para cobrar barato. Ou vice-versa, você é um profissional que deveria cobrar muito caro, mas você só está num local onde só pagam barato. Tem a ver com ticket médio, também é um pouco de estratégia de marketing, conhecer persona e tudo mais. Tá? Então, assim, para mim tudo vai do amplo conhecimento dentro da micropigmentação. Os profissionais que eu sei que dominam os 4 pilares, que são bem plenos dentro da micropigmentação, esses não reclamam de absolutamente nada. Porque se eles querem fazer procedimento, eles fazem. Se eles querem dar curso, eles dão. Eles se articulam da forma com que eles querem dentro da micropigmentação. Por quê? Porque sabem mais do que os outros. Eu tenho hoje, obrigatoriamente, eu tenho uma química responsável na minha fábrica. Porque senão eu não consigo registrar nada. Então eu tenho uma pessoa que é química formada em engenharia química disponível ao meu acesso a hora que eu quiser. Então, eu posso fazer perguntas específicas, a gente faz estudos juntos a hora que dá na telha. Eu tenho hoje na fábrica o Ciro, uma pessoa que muitos micropigmentadores já conhecem, e ele é o diretor da qualidade da nossa fábrica. Ele é professor de imunologia, é uma pessoa que deu aula sobre células a vida inteira. Ele possui laboratórios de análise. Então, assim, o nosso time é formado de pessoas que são dominantes nas áreas que competem a elas. Então, para a gente criar um estudo e entrar num consenso sobre aspectos dentro da micropigmentação, é muito rápido, muito simples. Hoje, quando a gente precisa de alguma coisa, nós fazemos estudo individual. Nós não esperamos mais que alguém nos diga que tal coisa aconteceu. Se a gente precisa saber o que acontece com um determinado pigmento dentro da pele, nós mesmos pagamos para fazer o estudo, biópsia e tudo mais daquele tipo de pele para saber o que aconteceu. Por quê? Porque se você depender de um estudo de faculdade, você às vezes vai demorar 10 anos para ter uma resposta. Só que para nós, a nível empresarial, essa resposta tem que vir semana que vem. Então, é basicamente se utilizar de estudo privado, ter pessoas na equipe que tenham conhecimento que outras pessoas não têm, você junta tudo isso e você consegue criar, enfim, um universo de coisas. A micropigmentação, ela é uma profissão bem passiva de ser eliminada, né? É ruim essas palavras, mas ela é uma profissão muito instável. Instável no sentido legal, instável no sentido de evolução tecnológica, porque você pode ter a evolução dentro de algum campo dentro da ciência que pode eliminar ou descontinuar totalmente a ação de um micropigmentador. Por exemplo, a sobrancelha. A sobrancelha hoje representa, eu acho que a maior porcentagem do faturamento do dinheiro girado dentro da micropigmentação, porque é o procedimento principal.
Então as clientes elas buscam fazer uma sobrancelha com micropigmentador. Por quê? Por falta de pelos, pelo ralo e tudo mais. Porque pessoas que têm bastante pelo, o índice de procura pela micropigmentação é baixo. Normalmente elas fazem mais o design e tudo mais. Vamos imaginar que dentro de uma pesquisa de célula-tronco, coisas que já existem e só não estão mais avançadas por questões éticas, vamos imaginar que daqui a um pouco alguém faz alguma coisa com célula-tronco que faz nascer toda a sobrancelha da pessoa novamente, ou da forma com que ela quer, da cor que ela quer e tudo mais. Então eu digo que este é um passivo que, se um dia vir a existir, descontinua a micropigmentação de sobrancelha. Algum produto que venha colorir os lábios, melhorar e tudo mais, que não seja invasivo, que possa ser reaplicado de formas mais simples e tudo mais, isso também pode descontinuar o procedimento de lábios. Delineadores permanentes que grudem na pele e durem muito mais tempo, onde possibilita para a pessoa a tirada ou não disso no momento que ela quiser, não ser tão permanente como a micropigmentação, também descontinua o procedimento de lábios. Hoje você já tem próteses artificiais, que são como se fosse um adesivo de areolas mamárias, que também podem descontinuar o procedimento de areolas. É que são coisas hoje que não são acessíveis, não são descobertas ainda pelo mercado. Então, eu digo que a micropigmentação, ela precisa aproveitar a fase dela como toda profissão aproveita a sua fase. Não vou dizer que daqui 5 anos, 10 anos, não tenho como ser mágico e ter uma bola de cristal e dizer a micropigmentação vai acabar em tal data, porque isso seria impossível. Mas eu sempre indico para os profissionais a buscarem coisas novas, a estarem atentos à tecnologia, porque o dia que ela mudar, as pessoas elas vão ser descartadas por um robô ou por alguém que faça muito melhor.